Emerson, como va vocês? Hoje eu vou reagir aos 10 fatos surpreendentes do Brasil, que é um vídeo que um inscrito chamado Wender Marques Dexter me recomendou. Aqui me enviou um grande abraço e uma saudação. É um vídeo que tem que ver com a geografia do Brasil, com a extensão territorial, com geopolítica, então acho que vai ser muito interessante. Então, antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar um like. Também não se esqueça de me seguir no meu Instagram, que está abaixo na descrição, que estou reagindo a música brasileira, assim que se você ainda não me seguir, agora mesmo você vai para o meu Instagram e me seguir. O vídeo que eu vou reagir está na descrição e é do meu amigo David, de Plano Piloto, que eu participei num podcast brutal com ele, incrível, que se você ainda não viu, vou deixar um link abaixo na descrição para que você possa assistir e se inscrever a seu canal, que também é muito bom. Então, sem nada mais que dizer, vamos reagir. Alô, YouTube! Olá! O Brasil é um país enorme, o quinto maior país do mundo. Já sabemos bem disso, mas uma coisa é saber, a outra é realmente entender essa imensidão. Então, por causa disso, muitas coisas não são levadas em consideração. Mas hoje vamos tentar aprofundar mais o nosso conhecimento. Aqui vão 10 fatos surpreendentes sobre a geografia do Brasil. O último é o meu favorito, então fiquem até o final. Vamos ver qual é o seu favorito. Número 1. Mapa errado. Todos nós crescemos olhando para esse mapa daqui. Contamos continentes da maneira que foi ensinada pra gente. E quando a gente vai pensar no tamanho de um país, normalmente a gente se baseia no que a gente vê aqui. Mas, você sabia Sim, mas acho que não é como que com muita exactitude, né? Não é muito real que seja essa escala, essa mapa, medição. Ele tá errado? Calma, não tem nada a ver com terra plana não. É que na verdade, pelo fato do nosso planeta ser um globo, quando a gente vai fazer um mapa que é plano, num papel quadrado normalmente, é meio que impossível fazer caber esse globo nesse papel, sem cortar algumas partes e esticar as outras. Então nenhum mapa que você vê em 2D, assim numa tela, num papel, é perfeito. O que os cartógrafos fazem se chama projeção. Por exemplo, olha, que diferente, né? Isso olha muito a projeção diferente. mais popular é a projeção Mercator. O que você faz mais ou menos é pega o planeta, cobre ele com uma folha de papel e aí projeta no papel os continentes, ou os desenhos dos países. Depois você desdobra o papel e aí tá. Essa é a projeção mais comum que tem. Ela é até usada no Google Maps. E ela se tornou bem popular porque ela mantinha muito da precisão que os navegadores precisavam quando estavam navegando. Só que hoje em dia, que a gente não precisa mais navegar, pelo menos usando mapa assim, todo mundo tem celular, o GPS, a gente continua usando esse mapa e acaba ignorando as distorções que ele tem. Nessa projeção, os polos, eles são esticados. E isso faz com que eles aparentam ser super enormes. A Groenlândia, por exemplo, parece ser do tamanho do Brasil, quase uma África. Mas na verdade, não é bem assim. Uou! Olha isso! Essa diferença. É muita diferença, né? É demasiada diferença. A maneira de olhar para o mapa para ver o tamanho dos países e dos continentes é olhando um globo mesmo. Também tem esse site que eu gosto bastante, se chama truesize.com, que você pode selecionar qualquer país que você quiser e comparar com outros e ver como que ele ficaria se ele estivesse nos polos ou se ele estivesse mais no centro. É muita diferença. Sim, o Brasil é um... Eu achava que era uma diferença não tão grande, mas sim, olha isso. Em México é super pequeno ao lado do Brasil. Muito enorme, mais do que a gente imagina. E mais do que muitas outras pessoas em outros países imaginam. Uou! Olha isso! Brutal. Número 2, tamanho. É brutal a diferença. É Como brutal. o Brasil é enorme, é de se esperar que as regiões, os estados, também sejam grandes. Acho que então também, como por exemplo a Rússia, que se olha muito grande, muito grande, também não deve ser tão grande como está no mapa, né? Porque está como no norte. E você vê que no norte estão como mais grandes por a projeção. Então, se você baixa a Rússia mais abaixo, como na parte mais do sul, você vai ver um pouco mais pequeno Rússia. Olha, né? O estado do Amazonas, por exemplo, que é o maior estado do país. Atravessar o estado seria o mesmo que atravessar Portugal, Espanha e a França. O estado é tão grande que você até consegue ver os efeitos da curvatura da Terra. Se você estiver em uma ponta
e quer ir para outra, um caminho muito mais curto seria... Sim, eu assisti um vídeo que se chama Quantos Países Cabem no Brasil, que se você ainda não viu, vou deixar um cartão por aqui para que você possa ver, e explica isso, que praticamente toda a Europa cabe dentro do Brasil. Cavando buraco indo por baixo da terra. A curvatura é tanta que se você está no meio do estado, e aí 2 dos seus amigos estão cada um em uma ponta, eles não estão diretamente paralelo com você, como parece, como a gente imagina. Eles estão, na verdade, mais para baixo, por causa da curvatura, em torno de 80 km mais para baixo. Isso 80. É 10 vezes mais alto que o Monte Everest. Ou seja, se tivesse o Monte Everest na ponta do Amazonas, você não iria conseguir ver se estivesse no meio do caminho, mesmo em cima de uma árvore. Em comparação, se formos para um estado menor que o Amazonas, por exemplo, de São Paulo, e colocar você no meio lá do estado, e 2 pessoas nas pontas, elas vão estar apenas 8 km mais para baixo de você. Também, gente, não vamos confundir o estado do Amazonas com a floresta amazônica, que continua passando o estado por quilômetros e quilômetros, tendo ao todo mais ou menos 5 milhões de quilômetros quadrados. É mais ou menos 59% de todo o território brasileiro, e interessantemente nele habita 12% da população. Falando 12%? Não sabia 3, isso. O tamanho do rio Amazonas. Desde pequeno eu ouço que o rio Amazonas é o maior do mundo, pelo menos de volume de água. Muitos de vocês já devem saber disso. Mas o rio não começa no Brasil. Dependendo de qual nascente você vê, ele começa de alguns locais lá do Peru. Vai indo, né? E termina lá no Pará. Isso sem contar com as centenas e centenas de outros rios que correm até ele. Se você percorrer todo o percurso desde a nascente até a foz, é quase o caminho de indo para o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte e de volta. Esticando o rio, tirando as curvas e tal, do Rio Grande do Norte ele pode chegar até lá perto da Antártida. Número 4, divisa. O Brasil, ele faz divisa com quase todos os países da América do Sul, com exceção muito longo, né? Sabe quais? O Equador e o Chile. Bem, isso se você não contar as Ilhas Maldivas, que é da Inglaterra, só não conta pra Argentina. Mas interessantemente, mesmo a gente estando perto da maioria dos países aqui da América do Sul, muitos brasileiros se consideram diferentes, afastados. Nem se consideram um povo latino, mesmo sendo. Número 5, vizinho europeu. Se eu perguntar pra você qual que é o país que tem maior fronteira com a França, muitos vão falar que é a Alemanha por aqui, ou a Espanha por ali, quem sabe a Itália, Espanha. Ou a Bélgica. Mas na verdade... Deve ser a Espanha, né? Porque está como mais longo esta parte. Verdade é o Brasil. Isso mesmo, o Brasil ele faz fronteira com a França, por aqui, lá na Guiana Francesa, um lugar lá no norte que passa bem desapercebido. Lá sim, não é um eu não lembrava isso. Ou uma colônia, ou um território. É verdade. Ele é considerado como uma região da França, como se fosse um estado, que nem o Alasca e o Havaí são para os Estados Unidos. Está As separado. pessoas da Guiana Francesa são cidadãos franceses e, consequentemente, europeus, tendo aquele passaporte que tanto brasileiro quer. Então, tecnicamente, para ir para a União Europeia, talvez você não precise ir tão longe. De Macapá, é mais longo. Só pegar um ônibus pela BR-156 até Oiapoque, atravessar a ponte e chegou. Número 6, vizinhos não latinos. Pode ser estranho ter um vizinho de fronteira que não fala espanhol, mas é... Eu estou aprendendo muitas coisas, eu não sabia isso. Eu não sabia que no Brasil tinha essa fronteira com França. Eu jamais havia imaginado isso, jamais havia prestado atenção. Mais estranho ainda com isso. Pensar que temos 2 vizinhos que nem língua latina falam. Suriname e Guiana são outros 2 países independentes, lá do lado da Guiana Francesa. No início, essa região toda era conhecida como Guiana e tinha briga entre os franceses, britânicos e holandeses pela região. Às vezes entravam os portugueses e espanhóis na briga. Mas depois de um tratado, cada um ficou com um pedaço. A Guiana Francesa, a Guiana Holandesa e a Guiana Inglesa. E mais tarde, 2 delas se tornaram independentes e a outra deixou de ser colônia. Então, o idioma oficial da Guiana é o inglês. E do Suriname, o holandês. Apesar de ter muitas pessoas que também falam línguas indígenas e crioulo, claro, que é uma mistura de línguas indígenas com europeias. Como em todos os países, não, da América. Por exemplo, aqui também tem muitas línguas indígenas. Acho que são mais de 70 línguas indígenas. É brutal. No Suriname, número 7, perto, mais longe. O Suriname, apesar de termos uma fronteira com eles, é impossível ir direto para lá. Não tem nenhuma estrada que conecta os 2 países. Então, se você quiser chegar lá por terra, você vai ter que pegar o caminho mais comprido, ir pela Guiana ou pela União Europeia. Número 8, do outro lado do planeta. Qual que é o país mais longe do Brasil? Bem, é só pegar o globo e ir exatamente do outro lado. Mas, ainda assim, é difícil dizer.
Eu lembro de crescer pensando que se eu cavasse um buraco reto no chão, eu ia chegar lá no Japão. Mas, na verdade, a maior parte do Brasil chega em lugar nenhum, no meio do mar. Mas a gente também pega um pouco de terra. Bastante parte da Indonésia e quase toda as Filipinas. E como a Indonésia é bem comprida, Filipinas é basicamente o país mais longe do Brasil. Mas se você é um otaku e quer gravar um buraco para chegar no Japão mesmo, vai ser um pouco mais difícil. Para chegar numa das ilhas principais do Japão, você vai ter que ir lá no Rio Grande do Sul e cavar um buraco lá no mar. Mas se quiser ir para uma das ilhas menores, como por exemplo Okinawa, é só fazer um buraco lá no sul do Paraná. Aliás, um desafio para vocês. Se alguém conhece alguém que mora lá em Palmas, no sul do Paraná, e também em Okinawa, pede para cada um colocar uma fatia de pão no chão ao mesmo tempo. Fazendo isso, vocês fizeram o maior sanduíche do mundo. Número 9, distância da África. Falando de distâncias, sendo parte das Américas, a gente tem aquela sensação que os Estados Unidos é um país bem próximo do que qualquer outro país de outros continentes aí. Mas, na verdade, tem países da África que são mais perto do Brasil que os Estados Unidos. Isso se você não contar muito Porto Rico. Se você for lá na extrema ponta leste do Brasil, o ponto Seixas, que é numa praia lá em João Pessoa, você vai estar mais perto de 13 países africanos do que da outra ponta extrema oeste do Brasil. Ou seja, tem mais africanos perto de você do que acrianos. E por último, eu não sabia isso. 10, polos brasileiros. Já vimos que o Brasil é se olha como muito longo a distância entre Brasil e África e não é muito, a verdade. Mas ele também é bem alto. O extremo norte do país fica bem aqui, na fronteira com a Guiana, perto também da Venezuela. E o extremo sul do Brasil é aqui em Chuí, a cidade mais ao sul do Brasil, que faz fronteira com o Uruguai. Do extremo norte até o extremo sul tem muito chão. Se eu perguntar para vocês quais são os países que estão mais perto do extremo norte do que o extremo norte é do sul, muitos vão falar Venezuela, Colômbia, as Guianas e até a França. Mas não é só isso não. O extremo norte também ele está mais perto do Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina, até mesmo vizinho da cidade de Chuí, o Uruguai. Ou seja, se você estiver aqui no extremo norte do Brasil, você está mais perto de todos os outros países da América do Sul, da América Central também e do Caribe, do que do extremo sul do Brasil. Sim. Mas não deve estar mais perto que os Estados Unidos, né? Na verdade, sim. A ponta norte do Brasil, ela está mais perto dos Estados Unidos que a extrema ponta sul. E não é só isso, o Canadá também. Ou seja, se um dia você estiver bem aqui no Brasil... É como o centro de toda a América, a verdade? É como todo o centro. Você vai estar mais perto de todos os outros países das Américas do que da ponta sul do seu próprio país. E aqui está 10 fatos sobre o Brasil que talvez você não sabia. Aproveitando que hoje falamos de geografia, eu quero apresentar para vocês um canal muito bom que fala de assuntos parecidos e super interessantes. Ele deixou uma mensagem aqui pra gente, bora ouvir. Olá pessoal do Plano Piloto, você sabia que o Brasil já foi considerado por especialistas internacionais como um sério candidato a ser uma das próximas superpotências? Para entender essa história e saber como isso é possível, convido você a visitar o Global. Normal que o Brasil seja uma próxima potência, tem tudo, tem todas as vantagens, você olha isso, você tem fronteira com praticamente toda a Latinoamérica, é brutal. Nós somente temos 2 fronteiras, mas vocês estão muito cerca, muito perto de todos os países. É uma vantagem muito grande, é verdade. Normal que seja uma superpotência. Amigos, a verdade é que eu descobri muitas coisas muito interessantes. A parte da extensão territorial, como se olha na parte do norte, na parte do sul. Eu achava que o Brasil era um pouco não tão grande como estava agora, como agora sei que é brutal. Eu sabia que o Brasil era grande, mas não tão grande. Então, quando eu assisti o México ao lado do Brasil, foi incrível, foi um choque brutal, porque eu achava que o México não era tão pequeno ao lado do Brasil, foi um choque que eu não esperava. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar um like. Também não se esqueça de me seguir no meu Instagram, que está abaixo na descrição, que estou reagindo a música brasileira. Sem nada mais que dizer, até logo!